Eu queria entender um pouquinho como que você acredita que vai ser essa regulamentação no campo da proteção veicular? Bom, eu tenho uma opinião bem peculiar sobre isso, sei que muita gente compartilha dela, né, de que nós não precisamos da regulamentação. Na minha visão, Guzmão, a proteção ela já é regulamentada, nós já temos, nós não dependemos de mais leis, nós dependemos de cumprir as leis que já existem. Nós temos a Constituição Federal, o Código Civil e toda uma malha de legislações, né, federais, infraconstitucionais, que regulamentam adequadamente a área. Então, tem muita gente que fala, não tem uma lei específica. Não tem uma lei específica para a atividade dos camelôs, mas eles estão aí atuando. Sim. São poucas atividades, na verdade, uma minoria que tem leis específicas, e a proteção veicular ela não depende de leis específicas e de uma regulamentação. Ela já existe. O que nós precisamos, é o que eu tenho dito sempre, é de cumprir as leis que já existem. Eu acredito que esse é o grande desafio para quem está no segmento hoje. Sim. Essa questão da regulamentação, ela vem há bastante tempo, né? Por que está surgindo essa questão de que tem que ser regulamentado e quais são os pontos que são referência dentro da regulamentação hoje? Esse é o ponto, né? Por que toda essa discussão, então, para regulamentar algo que não precisa ser regulamentado? Essa é a pergunta de $1 milhão. Na verdade, nós tivemos alguns primeiros movimentos no passado, porque a proteção veicular não é a primeira atividade a ser alvo de um mercado já estabelecido. Na verdade, a proteção ela remonta antes do seguro, ela é mais antiga que o seguro. O que muitas pessoas entendem que são ancestrais da modalidade de seguro empresarial são ancestrais da proteção, né? Do sistema de socorro mútuo, na verdade. Sim. Então, ele caminhou lado a lado com o seguro na história. Aqui no Brasil, nós temos uma regulação um pouco diferente, né? Nós temos no exterior alguns modelos, a gente pode falar disso mais a seguir, né? Sim. Aqui no Brasil, a gente tem um escopo um pouco mais reduzido. Agora, com o surgimento de uma nova modalidade, o crescimento dela na década de 80 e 90, o mercado já estabelecido, ele luta para garantir a sua reserva de mercado, ela não quer um concorrente novo. Então, veio essa crítica de não ser regulamentado, de ser algo pirata, e nisso algumas lideranças desse mercado, à época, entenderam como conveniente regulamentar, né? Foi uma decisão tomada à época, né? Não critico, porque era o que tinha para a época. Naquele momento era o necessário. Era um caminho mais viável na época. A questão é que hoje o quadro é um pouco diferente. Hoje nós já entendemos que essa regulamentação ela é desnecessária. Mas na época, a forma de fugir de toda essa crítica, né? O entendimento foi de que, tendo uma lei específica, um projeto de lei específico, nós sairíamos de toda essa crítica. Na verdade, isso não acontece. O mercado de produção veicular, como eu disse, ele não é o primeiro. Eu tenho um livro sobre o tema, nós vamos falar disso daqui a pouco. Eu tenho um capítulo que fala só de outros paradigmas, que passou pela mesma história, de novos mercados surgindo e tendo uma resistência do mercado já estabelecido, né? Então, as primeiras iniciativas de regulamentação vieram por esse motivo, né? Uma visão de que era necessário ter uma lei. Outras que vieram, Guzmão, eu já tenho uma crítica um pouco mais forte, né? Eu acho que vieram algumas iniciativas até por oportunismo de pessoas quererem se estabelecer como liderança no mercado e até arregimentar algumas entidades como fiscalizadora da atividade daquelas com o objetivo de ganhar dinheiro. Perfeito. Nós tivemos uma iniciativa de lei aqui em Minas há mais tempo, que uma entidade que articulou essa lei queria colocar ela como fiscalizadora e que, para ser legal, todos tinham que se filiar e pagar um pouquinho para ela. Então, é essa a minha visão sobre essas últimas iniciativas. E o grande problema, Guzmão, é que se nós não precisamos de uma lei, por isso que nós ganhamos tantas ações, existem as ações da SUSEP, existe a crítica de ilegalidade, mas nós conseguimos ganhar muitas ações. Se fosse legal, a gente não ganhava nada, né? Não tem ninguém ganhando ação para sustentar tráfico de droga, tráfico de órgãos, né? Sim. Agora, o problema é que quando nós articulamos leis desnecessárias, nós temos um outro lado com poder muito maior econômico e de lobby para articular leis contrárias para proibir. E nós passamos por isso nos últimos anos. Nós tivemos vários projetos de lei, acredito que 7 ou 8, para regulamentar, nenhum foi adiante, porque você precisa de lobby, você precisa de poder econômico, você precisa de grana para fazer as coisas andar no Congresso. Tanto no bom quanto no mau sentido. Verdade. Né? E nós não temos isso, infelizmente. É um mercado que tem que amadurecer muito ainda. Tem gente que encontra dinheiro para muita coisa, mas para isso o saquinho fica vazio. Sim. Né? Agora, o outro lado, ele articula
ele coloca dinheiro com uma facilidade muito grande. Isso aconteceu. Nós tivemos um projeto de lei que foi uma grande ameaça até os últimos anos. Felizmente, o autor do projeto não se reelegeu na última legislatura. Sim. E o projeto foi arquivado. Então, o projeto que foi mais longe até hoje, ele fingia que regulamentava, mas ele proibia, porque ele criava regras impossíveis. Sim. E não seria também a primeira vez. Nós já tivemos outras atividades no nosso país que o melhor jeito do mercado contrário acabar com ela foi regulamentar, criando regras impossíveis. Então, é uma coisa muito inteligente. Tanto Sim. que teve a adesão de parte do nosso mercado para trabalhar a favor do projeto, achando que de fato era uma regulamentação. Mas, na verdade, regulamentava, transformando em seguro... Era um cavalo de Troia, né? Era um cavalo de Troia, exatamente. É. Então, essa é a minha visão. Nós não precisamos de mais leis. Nós precisamos, na verdade, chama atenção mais uma vez, de cumprir as leis que existem. Esse é o grande desafio do nosso mercado. Perfeito. E então, você acredita que a regulamentação seria um atraso, digamos assim, nesse nicho? Por que a gente não precisa? Eu diria que é o fim. A Perfeito. regulamentação, da forma que veio através do PLP 519, que é esse último projeto, ele seria o fim da proteção veicular. Porque, na verdade, regulamentava com o nome de proteção algo que seria restrito a companhias de seguro registradas na SUSEP, algo que teria que ter calculatorial, etc., atender a todas as regras do seguro, transformar o produto em um produto de seguradora. As associações iriam Teriam desaparecer. que se sumir. E na verdade, quem poderia vender é só o corretor de seguro. Né? Então, na verdade, é um cavalo de Troia. Sua definição foi perfeita. Perfeito.